Vamos iniciar o nosso estudo do O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamão, o item número 3, Jesus em casa de Zaqueu, a partir do item número 4. Antes, porém, é importante lembrarmos sempre da data de hoje, que tem um significado muito importante para nós, celebrando aqueles que foram os nossos professores, aqueles que foram os nossos mestres, que na atualidade a gente procura sempre contato com aqueles que estão no exercício da profissão, que muito mais do que profissão é o exercício de um sacerdote, de um sacerdócio, né? Mas quando nós voltamos no tempo, a gente começa a lembrar de todos aqueles que passaram pela nossa vida, deixando, o professor é aquele que professa, é aquele que declara o seu conhecimento. Então, desde o início, quando a gente lembra quem foram os nossos primeiros professores, desde a época, para nós que temos uma idade um pouco mais avançada, nós tínhamos naquela época o Jardim da Infância. Hoje não tem mais, hoje é pré-escola e coisa e tal, mas a gente tinha o parquinho, o Jardim da Infância, depois veio aquele primeiro ano da série, então a gente começa a lembrar de todos os nossos professores, até chegar naquela nossa idade da adolescência, depois entramos na universidade. Então, em cada etapa da nossa vida, nós sempre, constantemente, tivemos contato com o professor. Sempre. Seria como aquela expressão, desde que nós nos entendemos por gente, sempre teve um professor no nosso caminho. Então, eu acho que esse é um momento de nós prestarmos homenagens póstumas, homenagens apenas na lembrança, homenagens atuais, para todos aqueles que de alguma forma transmitem para nós o novo conhecimento, e depois nos vermos também, porque, como eu falei para vocês, a gente não deve entender o magistério como sendo uma profissão, mas como sendo um ideal. E todos nós temos a possibilidade de ensinarmos alguma coisa para alguém. Nós lembramos de Jesus, o nosso mestre, professor maior, que está sempre transmitindo através de outros professores que chegam para nós do mundo espiritual, que inspiram aqueles que estão encarnados, sempre transmitindo. Então a gente vê que o conhecimento ele é uma força que flui de um lado para outro, através das mentes que nós encontramos no nosso caminho. Kardec também, um grande mestre para todos nós, por aquilo que ele ensinou, não apenas por aquilo que ele transmitiu, mas por aquilo que ele ensinou através do seu trabalho. Então, pensemos sempre com carinho, de todo o conhecimento que flui através de nós, e sejamos também conscientes, estejamos também conscientes de que nós também temos o papel de levar o conhecimento para alguém. Então hoje é uma data muito especial, que valoriza a força do conhecimento e aqueles que são instrumentos que possibilitam o fluxo dessa força. Então parabéns a todos aqueles que trabalham com esse objetivo de fazer com que o mundo se torne melhor, porque o mundo só vai se tornar melhor através do conhecimento, através do exemplo. Então, mesmo que muitos dos professores, muitos dos mestres, muitos daqueles que são instrutores não se deem conta do seu papel, nós hoje temos a possibilidade de ver, através dessa perspectiva, a importância desses instrumentos, desses divulgadores ou desses continuadores desse trabalho tão belo que é simplesmente transmitir o conhecimento. Quando nós falamos no estudo sobre caridade, a caridade material, a caridade moral, existe caridade maior do que você transmitir para alguém um pouquinho do seu conhecimento? E quando você faz isso, mais ainda faz com amor, percebendo que você não está apenas instruindo um discípulo ou instruindo um funcionário, um aluno, mas você está transformando a mente daquela pessoa, agregando a ela um pouco do seu próprio conhecimento. Então, parabéns a todos nós que de alguma forma contribuímos para essa transformação do mundo, possibilitando, então, o fluxo desse conhecimento. Deus colocou na ensinar e aprender é uma constante em nossa existência, e mais sábio é aquele que tem consciência disso. Aprender com aquilo que ensina, vivenciar aquilo que exemplifica, e isso faz com que ele cresça, o outro cresça e o mundo também se transforme. Então, aprendendo sempre com esse dia tão importante para todos nós, porque nos traz a lembrança desse sacerdócio
vivido por todos nós. Muito bem, vamos lá. O nosso estudo de hoje, então, Jesus em casa de Zaqueu. E mais uma vez a gente lembra sempre que ao estudarmos qualquer passagem de um livro, como por exemplo o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento, uma mensagem psicografada, uma mensagem trazida por algum escritor encarnado, a gente sempre tem que ter a sabedoria de perceber a essência daquele conteúdo e não se preocupar com aquilo que vem trazido para nós através, o entendido ao pé da letra da forma como vem apresentado. Muitas vezes nós olhamos uma mensagem como essa, que nada mais é do que uma história contada de alguém que viveu, que provavelmente viveu há quase 2000 anos e que acabou encontrando com Jesus, e é uma história bonitinha com um final feliz. Se nós tivermos a percepção de entender exatamente o simbolismo que esse ensinamento transmite para nós, certamente nós colheremos frutos muito saborosos dessa lição. Então, para isso que nós estudamos as passagens do Evangelho, porque nós sabemos que o objetivo de todos nós é, sem dúvida nenhuma, nos transformarmos em pessoas melhores. Muitas vezes nos faltam referências, nos faltam instruções, muitas vezes o caminho acaba sendo envolvido por essa névoa das nossas preocupações, a névoa da correria do dia a dia, dos conflitos que nós enfrentamos. Então, todos nós sabemos o caminho que devemos percorrer e o destino onde nós devemos chegar. Mas essa viagem se torna muito mais prática, muito mais objetiva e produtiva quando nós carregamos dentro de nós esses valores transmitidos por essas lições, porque elas serão para nós instrumentos de trabalho durante essa viagem. Nós poderemos utilizar todos esses recursos para facilitar a nossa jornada, nos livrando muitas vezes de obstáculos, nos livrando de abismos que provocam quedas dolorosas para todos nós. E mais uma vez a gente também utiliza simbolismos nessa jornada. São as nossas quedas morais, são as nossas dificuldades, são as dores que nós enfrentamos nas mais diversas situações da nossa vida. Então, estudarmos uma mensagem como essa, a princípio, ela parece insignificante. Já que ninguém quer saber quem é Zaqueu, não quer saber o que aconteceu na casa dele, mas vamos pensar isso transformando, assim como nós fizemos no nosso estudo anterior, falando sobre aquele que é o avarento, aquele que era fazendeiro, que guardava o fruto do seu trabalho num celeiro. E aí nós percebemos que a avareza, muito mais do que a ganância, a necessidade que nós temos de acumular um tipo de riqueza, isso serve também para aquele que não tem riqueza, mas para aquele que tem conhecimento, para aquele que tem valores. A avareza também se transforma num tipo de ação, num tipo de comportamento que faz com que nós, egoisticamente, privemos aqueles que vivem entre nós de ter uma vida melhor, uma vida mais sábia, uma vida mais inteligente. Então tudo isso vem como resultado da nossa percepção da mensagem, da essência, do símbolo que aquela história, que aquela passagem vem contar para todos nós. Muitas vezes, ao estudarmos o Evangelho, para nós espíritas, nós temos uma grande dificuldade nesse sentido de estudar, por exemplo, o Novo Testamento. Aí nós falamos assim, mas ficar lendo a Bíblia não é para nós, nós somos espíritas, nós temos o livro dos Espíritos. E aí então nós percebemos que ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando o Evangelho. Só que entendendo exatamente essa essência que falta para todos nós. Então, ao termos essa resistência de ler um livro por não gostar da sua história, temos que entender exatamente o significado daquela mensagem, e não simplesmente a história em si. Ao mesmo tempo, nós temos muitos daqueles que decoram essas histórias, sabem quando foi, sabem quem foi, sabem onde foi, mas não entendem o seu significado. Então observemos sempre o sentido verdadeiro daquela passagem para todos nós. Vamos lá então. Nessa passagem nós temos o seguinte. É o item número 4, aqui desse nosso capítulo 16. E diz assim então: E tendo entrado em Jericó,
atravessava Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. Aqui apenas para nós uma pequena explicação. Zaqueu, então, era um entre os publicanos, e os publicanos nada mais eram do que cobradores de impostos. Ou seja, fazendo uma comparação com a nossa atualidade, é como se ele fosse um fiscal da Receita Federal. E nesse caso, sendo um dos principais, é como se ele fosse o chefe de um grupo de fiscais. Então ele passaria na casa das pessoas, enviaria ali os boletos, enviaria ali todas as cobranças para que o imposto fosse pago. E naquela época, para a gente poder lembrar, contextualizar um pouquinho dessa história, para entender exatamente a repugnância que uma pessoa como Zaqueu provocava numa sociedade, nós lembramos que aquela região do Oriente Médio ela foi então colonizada pelos romanos. Eles invadiram, eles tomaram, eles simplesmente privaram, tolhiram a liberdade das pessoas em nome da conquista, em nome da expansão daquele império. E naturalmente uma metrópole, como era o caso de Roma, ela se sustentava com tudo aquilo que ela pilhava dessas colônias e também dos impostos que eram pagos. Então nós podemos ver pessoas simples, porque era uma região pobre, pessoas simples, pessoas que trabalhavam com agricultura, com artesanato, com pastoreio, e o pouco que ganhavam tinham que pagar para Roma, para que esse dinheiro fosse para lá para construir os seus palácios e para sustentar as suas guerras. Então, como se não bastassem serem colonos, e entre aspas nós podíamos dizer até num regime de quase escravidão, porque essa era a situação que eles viviam naquela época, então eles perderam a liberdade e viviam nesse regime por causa da força de um império. Ainda aparecia alguém que batia a porta dizendo: você tem que dar parte do seu dinheiro para a gente levar para os nossos senhores. Então ele, sendo chefe desses fiscais, desses cobradores de impostos, ele era sem dúvida nenhuma odiado. Até porque também uma parte daquilo que ele cobrava ficava com ele. Então o Império Romano tinha essa estratégia: você cobra os nossos impostos, e vou chutar um valor aqui só para a gente ter uma ideia do que era. 10%, 20% do que você recolher é seu. O resto você manda para nós. E aí então os cobradores de impostos ficavam ouriçados, porque era muito dinheiro que circulava naquela época. Mas muito mais dinheiro era o que ia para Roma. Então Roma ficava satisfeita, simplesmente dando algumas migalhas para esses cobradores de impostos, enquanto ela ficava com a grande parte, com a grande parcela daquilo que era recolhido. Então assim que ele era visto. Um homem que tinha uma vida abastada, um homem que tinha uma vida tranquila, só que ao mesmo tempo ele se sustentava em função daquilo que ele tirava das pessoas que eram mais pobres. Esse era Zaqueu. E procurava ver Jesus para saber quem era. E não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno em estatura. Então ele já era baixinho, pequenininho, tentava ver ele no meio da multidão e não conseguia. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque ali havia de passar. Sicômoro nada mais é do que uma espécie de figueira, só que é uma figueira de baixa qualidade. Obviamente que eu fiz uma pesquisa para poder saber o que é isso, porque quando eu li também não fazia nem ideia do que era um sicômoro, né? Mas então você vê ele que é simplesmente um pé de figo, só que de segunda qualidade, né? Se não era não, ele era bem pequenininho, né? E aí, então ele subiu nessa árvore, que é uma árvore frondosa, uma árvore grande, cheia de galhadas, né? Cheia de... bom dia, Luz. Cheia de facilidades para poder subir nela. E ali então, e quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu. E lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Então Jesus simplesmente se convidou para ficar na casa dele. E lembrando sempre que era muito comum naquela época viajantes, quando chegavam em cidades, ficarem hospedados na casa de pessoas daquela localidade, principalmente quando se identificavam com religiões, com idealismo, né? Embora tivessem também as hospedarias, mas nesse caso as hospedarias demandavam então um pagamento caro, né? Um pagamento de grandes recursos. Então, nesse caso, ele simplesmente se convidou. Ele desceu, Zaqueu desceu, né? E desceu ele a toda pressa e recebeu o gostoso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se
em casa de um homem pecador. Então dá para a gente ter uma ideia também do significado da profissão que ele exercia como sendo um coletor de impostos. Porque ele extorquia, ele ameaçava, ele tirava aquilo que era o pouco da sobrevivência das pessoas. Então ele era visto como um pecador e gerou uma grande surpresa quando ele se hospedou então junto àquela família. E Jesus já demonstrou em outras passagens do Evangelho, quando ele dizia que não são os sãos que precisam de médicos, mas são os doentes. E nesse caso, obviamente, ele fala também através de um simbolismo dos doentes da alma. É aquele que vive o materialismo, é aquele que vive na sua ignorância, porque a ignorância é também uma grande perturbação da alma. Aquele que não consegue ver a sua realidade, aquele que não consegue se entender por aquilo que é, se deixando levar por vícios, por tendências, por prazeres que acabam distanciando cada vez mais da sua realidade, ou seja, acaba tornando a sua vida cada vez mais nociva. Então isso gerou grande surpresa. Até mesmo a gente lembra que Jesus não era reconhecido entre os judeus porque se imaginava naquele esplendor divino que as religiões alimentavam, que Jesus vivia de uma família nobre, de um grande sacerdote. E ele então vindo através de um simples carpinteiro, os judeus diziam, mas esse não é o nosso rei, esse não é o nosso Jesus, esse não é o nosso Messias, não Jesus, mas o nosso Messias. Porque ele viria através de uma família nobre. Então essas surpresas acabavam então chocando, porque Jesus veio trazer um novo conceito moral, um novo tipo de vida, um novo tipo de comportamento completamente diferente daquilo que se vivia naquela época. Então falar de amor, falar de perdão, falar de transformação era algo que não era comum. Comum era cada grupo fazendo ali a sua panela, semelhantes vivendo com semelhantes e tentando sobreviver. Já que aquela esperança do mundo espiritual, assim como hoje também acontece, é algo que nós ficamos imaginando como pode ser. Mas enquanto não chega, a gente vai levando a nossa vida do jeito que dá. E aí então a gente se junta para se fortalecer de acordo com o nosso grupo, até o momento em que nós temos que retornar para o mundo espiritual. Então ali, um homem pecador recebendo Jesus. Então ficaram espantados por verem um homem pecador nessa condição, e muitos também se espantaram, se perguntando se Jesus realmente era esse homem tão nobre como se imaginava. E a gente lembra que Jesus ele não era visto da forma como ele é visto hoje. Naquela época ele teve que fazer milagres para chamar a atenção das pessoas. Hoje nós aprendemos, desde a nossa mais tenra infância, que Jesus era uma representação de Deus na Terra, ou mesmo, muitas vezes, dependendo da escola religiosa que nós frequentamos, ele era o próprio Deus encarnado. Então nós tivemos ali uma mudança na visão de Jesus, a respeito da visão de Jesus, ou da condição dele, que naquela época ele era um simples homem que ia de cidade em cidade. Muitas vezes a fama dele o precedia, porque falavam que numa outra cidade ele fez, ele aconteceu, ele falava. Mas para muitos ele era um simples estranho. Então no momento em que ele recebeu Zaqueu na sua casa, dá para imaginar um monte de gente virando as costas e indo embora. Pensando assim, mas esse é o tal Jesus que falavam, o tal homem do milagre, que vai morar na casa desse, então para mim não serve, vai embora. Então era assim que as pessoas pensavam, a gente tem que sempre tentar estimular a nossa imaginação ao máximo para contextualizar aquela realidade, para entender o significado da mensagem. E muito bem, recebendo então esse homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe, Senhor, eu estou aqui para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu estiver defraudado alguém, pago-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse, hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Então Jesus se denominava naquela época como sendo o Filho do Homem, tanto que é escrito com letra maiúscula, referindo-se a ele. E aí então ele chegando naquela cidade, levaria essa mensagem de transformação, essa mensagem de salvação. E feliz aquele que aceitava. Então a gente lembra que Zaqueu
Quando a gente lê isso tudo, a gente fala assim, bom, eu não cobro imposto, eu não sou um homem que afeta a vida das pessoas dessa forma, mas a gente tira essa imagem que é transmitida para nós através da mensagem e nós pensamos naquelas pessoas, em nós mesmos, vivendo os interesses do mundo. Eu converso com quem me agrada, eu agrado a quem me satisfaz, eu amo a quem me ama, eu sou amigo de quem é meu amigo. Eu tenho ali uma afinidade com aqueles que votam em quem eu voto, que torcem para quem eu torço. Que nós vamos então com o nosso trabalho, mesmo que muitas vezes ultrapassando certos limites, ganhando ali o nosso dinheiro, ganhando ali o nosso salário para pagar as nossas contas. Esses somos nós. E aí, então, se por acaso nós encontrássemos com Jesus hoje, e ele dissesse para nós assim, hoje eu vou morar na tua casa. Isso significa que, estando perto, eu vou saber exatamente o que se passa em seu coração. Como nós nos sentiríamos felizes em receber um espírito desse quilate capaz de sondar os nossos mais profundos sentimentos e pensamentos, ou nos sentiríamos constrangidos por saber que nós seremos revelados por aquilo que nós somos para um espírito como esse. Claro que, diante das dificuldades que nós enfrentamos, teríamos sim muitos constrangimentos. Como é o que vai acontecer quando nós retornarmos ao mundo espiritual, onde os nossos valores, a nossa intimidade, será revelada com toda a sua clareza e todos nos verão. Então, ao receber Zaqueu nesse simbolismo, mostra exatamente ali uma ideia de não apenas de conversão. Quando ele diz assim que ele teve a intenção de devolver aquilo que ele pegou 4 vezes, de repartir aquilo que ele tinha acumulado. Isso, na verdade, simboliza uma renúncia. Renunciando aquilo que para ele, nessa relação com o mundo material, era importante. E para nós nos perguntamos, né, como é a nossa relação com o mundo material, aqui com o mundo físico, e o que nós estaríamos dispostos a sacrificar em nome dessa aproximação com Jesus, que até mesmo também se torna um simbolismo. Porque, na verdade, a nossa preocupação é, através do exemplo, através da afinidade dessa mensagem que Jesus transmite, nós nos elevarmos cada vez mais para que todos entremos em sintonia com Deus. Muitas vezes colocamos Jesus como objeto de adoração e nos esquecemos da importância dele na nossa transformação, nesse processo de aproximação com Deus. Porque Deus é o Criador. Todos nós buscaremos essa afinidade. Tanto que nós podemos perceber que espíritos que têm o mesmo valor moral que Jesus não o idolatram, mas o tratam como sendo um companheiro de jornada, um companheiro de trabalho, de missão. Que é essa missão de fazer com que o mundo se transforme dentro desse padrão do amor divino, né, que permeia em todo o universo. Então nós adoramos porque não conseguimos ver além. Mas vendo Jesus, nós entendemos que o exemplo, o trabalho que ele faz, a missão, é fazer com que nós cresçamos, nos elevamos cada vez mais, todos nós, para seguirmos com ele, inclusive, em direção a Deus. Então, o que nós estaríamos dispostos a sacrificar no momento em que nós nos aproximamos dele? Ao falarmos de conversão, e aqui no Brasil nós vemos isso com muita clareza, e também em outros países, onde o cristianismo é muito forte, se coloca como a religião dominante, ou mesmo como uma das grandes religiões dessas regiões, nós vemos ali então que a ideia que nós temos é, nós temos que nos converter para aquela igreja, porque aquela igreja tem como chefe principal o próprio Cristo. Então eu vou adorá-lo, e vou através dos meus cultos, através das minhas práticas, dos rituais, dos sacramentos, me converter para aquela religião. Só que isso acaba sendo uma transformação que nós podemos entender como uma transformação exterior, não uma transformação íntima. Porque, mais uma vez, a gente lembra sempre que o papel das religiões é nos dar instruções para que nós
nos transformemos. É como acontece hoje nas escolas. Ao entrarmos numa escola, a nossa vida não vai ser ela inteiramente na escola. Ela vai fazer parte da nossa vida, nos transmitindo aquele conhecimento, dando para nós uma formação intelectual, uma formação social, até mesmo uma formação moral, para que depois sigamos nossa vida aplicando todo esse conhecimento no nosso desenvolvimento. Só que nesse caso voltado, claro, para o nosso desenvolvimento intelectual. As escolas religiosas têm esse mesmo papel. Então, na verdade, como nós vemos hoje numa escola comum, a escola não é a salvação. A escola faz parte da nossa formação. Assim nós temos que entender que as religiões também não são as salvadoras. Elas vão fornecer para nós o conhecimento para que nós nos transformemos e, consequentemente, nós encontremos, né, essa elevação ou essa salvação, como muita gente acaba entendendo, né? Todos nós temos que ser salvos, e aí então faz aquele terrorismo espiritual, como se nós estivéssemos próximos às labaredas do inferno, ou perto de algum abismo. E na verdade todos nós estamos crescendo continuamente e constantemente. Saímos de uma condição primitiva, estamos chegando numa condição mais elevada, numa condição de nobreza. Então as religiões hoje, muitas vezes elas promovem uma conversão, e elas próprias, ou mesmo aquele que se converte, não entende exatamente qual é o sentido disso. Então essa nossa transformação ela é íntima. Ela não deve ser vista apenas como uma participação exterior, do modo como eu me visto, do modo como eu me comporto, do tipo de livro que eu leio, do ambiente que eu frequento. Isso tudo é secundário, isso tudo é exterior, mas de fato é aquilo que eu sou. Então Zaqueu aqui nessa mensagem mostra para nós então que ao receber Jesus em sua própria casa, mostra exatamente nós nos afinizarmos com esse ensinamento. Mais uma vez, não pensemos que eu aceitei Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. Esse pensamento ele é muito pequeno hoje para aquilo que nós entendemos nesse contexto mais abrangente. De saber que Jesus é o professor, nós somos os alunos. Nós podemos aprender ou não aprender, desejar aprender ou não aprender aquilo que ele transmite para todos nós. E é isso que os Espíritos vieram fazer hoje, de um modo mais claro, de um modo mais patente através das suas manifestações, através das suas instruções, mostrarmos para nós que o ensinamento ele é um ensinamento universal. O que nós temos hoje é esse grande decodificador dessa mensagem, que é o próprio Cristo, que veio trazer para nós, através de exemplo, através de teoria, aquilo que permeia todo o universo. Então somos aprendizes do Evangelho, aprendizes dessa mensagem. Aquele para nós é de fato o nosso grande mestre, o nosso grande professor, para quem nós temos ali a oportunidade de expressar a nossa mais profunda gratidão pela mensagem que ele trouxe, mas o resto é tudo um trabalho nosso. Somos nós que temos que estar dispostos a renunciar àquilo que para nós se torna uma âncora nos prendendo aqui no mundo material, dificultando cada vez mais a possibilidade da nossa elevação. Aqui Zaqueu, pelo trabalho que ele realizava, que era exatamente acumular riquezas e tirar riquezas, e depois compartilhar essa riqueza com aqueles, né, a quem de direito, que no caso principal era ali o império, ele então percebeu que aquilo que ele acumulava como riqueza se tornava para ele uma perdição, fazia com que ele se sentisse como se fosse um pecador. Valeu, Fletcher. Como se ele fosse um pecador. Então ele diz para nós assim, né, que depois que ele encontra com Jesus, ele fala: estou para dar aos pobres metade dos meus bens. Então, a princípio, ele fala da doação daquilo que ele acumulou, muitas vezes de uma forma, não vamos dizer ilícita, já que essa era uma legislação que deveria ser cumprida naquela época, mas muito mais do que o que ele fazia, mas a forma como ele fazia. E é então em contato com Jesus que certamente trouxe para ele um estremecimento íntimo muito grande, como se nós nos colocássemos diante de Jesus também. E aí então nós faríamos rapidamente uma revista
na nossa consciência, pensando em tudo aquilo que a gente fez, em tudo aquilo que a gente deixou de fazer, tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que era errado, viria então aquele arrependimento pelo constrangimento que nós sofreríamos diante dele, que nos olharia nos olhos, e nós então ali veríamos exatamente aquilo que nós somos. Rapidamente nós promoveríamos, sem dúvida nenhuma, essa grande transformação. Eu não quero mais ser isso, eu quero ser diferente. Foi exatamente esse sentimento que ele vivenciou. E hoje nós temos muitas pessoas que se encontram, né, com aqueles indivíduos que de alguma forma se tornam representantes do mundo espiritual aqui no nosso ambiente, né, no nosso mundo hoje. Pessoas que tiveram contato, por exemplo, me veio agora a imagem de Madre Teresa de Calcutá, né, que a Sandra tanto ama, e me lembra daquela foto em que ela tirou ao lado da princesa Diana, ou vice-versa, né, a princesa Diana tirou uma foto ao lado dela. Então a gente pensa assim, convivendo com uma pessoa daquele quilate, assim como outros estiveram próximos a Mahatma Gandhi, que tem para nós aquela imagem de santinho, aquela imagem não de pacifista, mas de um homem passivo, mas que na verdade era um homem que tinha uma força moral estrondosa, a ponto de abalar um país inteiro e conquistar exatamente a independência que ele queria. Então aquelas pessoas que conviviam com eles, como no nosso caso, quantas e quantas caravanas iam até Uberaba encontrar com Chico Xavier, e as pessoas choravam pelo simples fato de estarem no mesmo ambiente que ele. Era uma questão de vibração, era uma questão de adoração, era uma questão de amor verdadeiro. Mas ao nos depararmos com uma vibração dessa intensidade, de imediato nós desejamos realizar essa mudança. Hoje nós temos vários exemplos de pessoas que se aproximam, por exemplo, do Papa Francisco, para aqueles que professam a fé católica, isso é um momento extremamente especial. Vai guardar na lembrança o fato de ter tocado na mão dele, o fato de ter ele estado perto, olhando simplesmente para ele. E ao entrar em sintonia com essa mesma vibração, ele acaba então desejando de fato se transformar. Porque ele sabe que quanto mais afim estiver com essa energia amorosa que permeia naquele ambiente, maior será a intensidade do sentimento que ele vai vivenciar. Então hoje nós temos na doutrina espírita, temos muito isso, na religião católica também. Vocês se lembram, né, do Padre Marcelo, que durante a década de 1990 fez um grande sucesso, o próprio Divaldo na atualidade é a mesma coisa. Então o Padre Marcelo ele levou legiões de pessoas, e quantos jovens, quantas pessoas modificaram suas vidas simplesmente pelo fato de ouvirem aquilo que ele falava, de estarem próximo a ele. Aqui em São Paulo nós tínhamos ali a Catedral do Templo Bizantino, que era o nome onde ele fazia ali as missas, né, que ele realizava, aquelas missas com músicas, aquelas missas com danças e tudo mais, e era aquela juventude que enchia aquele lugar. O que significou esse momento para aquelas pessoas de estarem ali comungando dessa vibração? E temos o Dalai Lama, temos ali tantos outros representantes das mais variadas religiões, e esses representantes, naturalmente, nós falamos sobre indivíduos que de fato eram representantes dessa mensagem espiritual, não manipuladores de mentes. Isso nós encontramos bastante também. Jesus já falava dos falsos profetas, daqueles que viriam com um discurso comovente, com um discurso cativante, mas que na verdade não viviam aquilo que pregavam. Ainda faz, né, Armando, lá em Interlagos, né? Pois é, ele viveu uma fase muito difícil, né, com uma depressão muito grande, passou por grande dificuldade, em virtude exatamente dessa fama, dessa comoção que acabou provocando, e não teve condições de viver tudo isso. Muitas vezes de cera, né, Mia, que se torna pior, se torna com sabor pior ainda, né? Então, assim, agora que ele se recuperou, ele continua. Então, ele retomou esse trabalho agora muito bonito que ele faz, de, através daquela linguagem, ele teve conflitos com a igreja, ele teve conflitos com a mídia, e acabou não tendo estrutura para segurar tudo isso, o que é natural. A gente acha que os holofotes são para nós uma dádiva, um presente, né? Mal sabemos a dificuldade que é lidar com isso, quando isso nos afeta principalmente nos nossos princípios. Então, mas assim, a gente vê que essas mensagens que estão sendo constantemente transmitidas
por essa simples presença, por esse simples contato, realmente afeta as pessoas. E Zaqueu, nesse caso, sentindo essa proximidade com Jesus, tomou essa decisão. Ou ele estava com uma tendência a isso, mas não tinha ainda coragem, não tinha força, né? Porque, afinal de contas, numa posição como aquela, ele tem uma reputação a zelar. Uma reputação de autoridade para aqueles que tinham obrigação a cumprir com Roma através dele, e muitas vezes uma reputação junto aos seus próprios pares, de não mostrar fraqueza, de não mostrar uma inferioridade financeira, uma inferioridade de influência. Quantos de nós passamos por isso? De termos vontade de fazer alguma coisa, mas não fazemos porque ficamos preocupados com o que o outro vai falar, como é que nós seremos vistos, se os comentários não serão críticos demais. Então, imaginando que ele tinha, nós estamos aqui criando uma situação que é uma situação que muitas vezes nós vivenciamos. Nós temos contato com esses ensinamentos espíritas o tempo todo. Então significa que mesmo que nós não pratiquemos isso no seu sentido mais verdadeiro, nós temos vontade de fazer isso. Nós vemos as mensagens dos grandes espíritos e pensamos, poxa vida, como eu queria ser como ele. Ou então vemos de uma pessoa comum do nosso ambiente, do nosso meio, que também demonstra essa força, esse equilíbrio, e nós pensamos assim, como eu gostaria de ser como ele. Mas a gente pensa assim, mas eu queria, mas não dá, né? Paciência. Tem até uma propaganda na televisão que eu acho muito interessante, que tem um ator que interpreta Charles Darwin, que é do canal Futura, né, da Rede Globo. E aí então a mensagem final é: conforme-se e o mundo será sempre o mesmo. Muitas vezes nós nos conformamos porque para nós, aquela nossa zona de segurança depende da aceitação das pessoas à nossa volta. Então ser uma pessoa boa muitas vezes exige sacrifício. Eu não estou falando de mais ou menos, porque nós sempre somos bonzinhos mais ou menos. Somos bonzinhos mais aqui, menos ali, nos adaptamos ao ambiente, damos um jeito de ter uma vida tranquila, mas aquela pessoa que vive realmente essa bondade na sua expressão mais pura, ela acaba sendo de alguma forma apontada, acusada, perseguida, isolada, porque o mundo não é assim. E nesse caso, quando você demonstra uma bondade muito grande, você acaba depois sendo cobrado por outras pessoas, se tornando uma referência que você não quer ser. Mas aí então qualquer erro que você comete, toda aquela reputação que construíram a seu respeito, não que você construiu. Você sabe quem você é. Se você tenta passar uma imagem daquilo que você não tem, a gente cai de novo naquela mensagem das máscaras sociais. E de uma forma patológica, porque você mostra uma personagem que você não é. Então existe a sua própria reputação e existe a reputação que os outros constroem a seu respeito. Então se nós temos essa convicção daquilo que nós somos, então nós não temos com o que nos preocupar. Porque nós não somos dessa forma em virtude da aceitação do outro. Nós somos dessa forma, da forma como nós escolhemos, por uma questão de opção, por uma questão de convicção. Olá, eu sou a Luiz, bom dia. Dessa forma, então, nós temos sempre que perceber que esse contato que Zaqueu teve com Jesus foi um contato transformador. Porque teve tendência, ao estar em contato com uma vibração desse volt, dessa intensidade, desejou de fato essa transformação. O resto da história nós não conhecemos. Não sabemos se Zaqueu de fato abriu mão de metade dos seus bens, se de fato ele devolveu 4 vezes aquilo que ele tomou das pessoas. A vontade ele demonstrou. Mas aí é exatamente isso, não importa o que aconteceu com Zaqueu. O que importa é o que vai acontecer com a gente a partir de agora. Porque a gente sempre acha, se ele fez, eu também posso fazer. Se ele não fez, então eu não preciso fazer. Só que na verdade nós estamos a partir de agora, cada um assumindo a sua própria responsabilidade. Não estamos em contato pessoal com Jesus da forma como aconteceu nessa história com Zaqueu. Mas estamos com esse contato de coração para coração, de mente para mente com esse ensinamento. A pergunta é, qual é a intensidade da nossa coragem de aceitar de fato essa transformação?
E aqui depois Jesus coloca para nós, aqui embaixo, né? Sobre o que Jesus disse, né? Sobre essa proposta, esse desejo que ele tinha de restituir àqueles a quem ele considerou como lesados financeiramente, aqueles valores. Então Jesus disse: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Nessa primeira passagem, a salvação entrou nessa casa, porque também é filho de Abraão. Aí a gente entra aí já a história do judaísmo, da religião dos hebreus, né, que tinham Abraão como grande pai dessa religião. Lembrando que Abraão também é visto como pai da religião muçulmana. Foi a partir de Abraão que nós tivemos ali a divisão da história dos muçulmanos para a história dos judeus. Quando Abraão teve ali 2 filhos, né, o filho da sua esposa deu a linhagem dos hebreus e o filho da sua escrava acabou depois dando a linhagem dos muçulmanos. Mas quando Jesus disse: hoje entrou a salvação nesta casa, nós temos que lembrar que essa casa simboliza exatamente o nosso coração, simboliza a nossa consciência. Porque no momento em que nós decidimos: eu quero viver isso, essa mesma salvação entrou na nossa consciência. Só que nesse caso, quando nós falamos em salvação, mais uma vez a gente lembra então que acaba sendo uma expressão muito pesada, característica para aquela época. Porque ali havia 2 caminhos: ou a salvação ou a perdição. Ou era o céu ou era o inferno. Ou era Deus ou era o diabo. Era um pensamento dualista que tinha, e nesse dualismo você tinha 2 opções apenas: ou tudo ou nada. Olha, as ovelhas perdidas, ela tem esse simbolismo também da mesma forma para aqueles que se desviavam dos ensinamentos, não apenas de Jesus, mas os ensinamentos que os profetas traziam anteriormente. Então todos aqueles que tinham contato com essa mensagem e se viam como perdidos, ou mesmo ignorantemente não tiveram contatos, eram aquelas que deveriam ser resgatadas. Então esse simbolismo de ovelha e pastor, de salvação e perdição, tem exatamente esse significado. E Jesus, estando presente no nosso mundo, agora estando encarnado entre nós naquela época, conversando diretamente com as pessoas, transmitindo todos esses ensinamentos, vem exatamente com essa ideia de resgate. Porque primeiro veio Moisés, trazendo ali a primeira grande mensagem. E aí a gente lembra sempre, né, que nós temos ali as grandes 3 revelações. A primeira revelação veio através de Moisés. Aquelas leis básicas para que estejamos em afinidade, pelo menos mínima, com os ensinamentos de Deus. Depois nós tivemos ali a segunda revelação vinda através de Jesus, que veio pessoalmente falar sobre o mundo espiritual, sobre o caminho, como chegar ao mundo espiritual. E depois nós, naturalmente espíritas, entendemos a doutrina espírita como sendo a terceira revelação, mostrando exatamente essa realidade do mundo espiritual, onde estamos vivos, ativos. Então esse simbolismo de perdição era uma necessidade para aquela época, de falar agressivamente para as pessoas que se você não fizer, você vai sofrer para toda a eternidade. Hoje não. Hoje é até importante nós evitarmos usar essa expressão de salvação, embora nós até estudemos, né, tenhamos estudado recentemente, né, que fora da caridade não há salvação, de pensarmos, né, que essa salvação simboliza uma dor contínua que nós estamos vivendo e que essa mensagem veio nos salvar. Só que na verdade nós temos que transformar, é uma questão de neurolinguística. Nós mudamos a palavra para mudar a intensidade dela. Então não falamos mais em salvação, falamos agora em evolução. Nós falamos agora em progresso. Porque sabemos agora que não existe essa história de salvação eterna, de perdição eterna, mas existem sofrimentos temporais que nós estamos vivendo em virtude das escolhas equivocadas, dos tropeços, dos desvios que nós tomamos, mas todos, inevitavelmente, vamos continuar seguindo esse processo de evolução. Já que quando nós falamos em salvação, pensamos na
perdição eterna. Pensando na perdição eterna, nós nos esquecemos fundamentalmente das reencarnações que nos permitem essa transformação. E aí então, quando Jesus fala para nós aqui, entrou a salvação nessa casa, significa exatamente, a partir de agora você entrou num caminho de progresso mais efetivo. Você vai diminuir os seus erros, você vai ter a possibilidade dos seus resgates, você vai consertar aquilo de equivocado que foi provocado no passado. Então a gente pode dizer assim, hoje entrou o progresso nessa casa. Hoje entrou de fato a possibilidade de evolução nesta casa. Ou seja, agora sim você vai crescer de fato, efetivamente. E depois aqui na segunda passagem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perdido, o que tinha perecido. Ou seja, Jesus se colocava naquela condição como sendo de fato um salvador para aquele grupo, já que entendia-se daquela época. Só que mais uma vez a gente entende que Jesus ele não era um salvador, mas na verdade ele era um missionário que veio trazer uma mensagem que não pertencia a ele, mas que pertencia a essa lei universal, que cabe àquele exatamente que criou, que até mesmo ele, como sendo missionário, se submete a essa lei. Então muitas vezes nós nos elevamos através de Jesus e paramos, nos esquecemos que dali para cima ainda tem mais a caminhar. E muito mais, aliás, na verdade é um caminho que nós sequer conseguimos vislumbrar o seu fim, que é exatamente entrarmos em sintonia com o pensamento divino. Então nós temos várias escalas, né? Esse simbolismo agora me deixou assim, me trouxe uma ideia, mostrando que na doutrina espírita nós muitas vezes subimos e paramos num médium. Ou alguém numa outra religião sobe e para num sacerdote, para num santo, e se esquece que tem mais. Então nós vamos através de um médium, no caso nosso da doutrina espírita, de um médium, de um instrutor, então nós chegamos até ele, porque nós conseguimos aprender o que ele estava transmitindo. Aí nós olhamos para cima, vemos ali aquele que é o instrutor dele. Vamos subindo, subindo, chegamos a Jesus. E falamos assim, bom, eu estou seguindo Jesus e está tudo bem agora. Não está não. A partir dele ainda tem muito mais a caminhar. E aí então nós vamos olhando e subindo cada vez mais. Então a preocupação de salvação e perdição já apagou para nós. Mas você sabe que é uma fraqueza natural, né, Barbudinho? Me lembra aquela música do Cazuza, quando ele falava assim, né, meus heróis morreram de overdose. Então, na verdade, nós precisamos, nós endeusamos, nós construímos os nossos próprios ídolos por uma questão de necessidade. É a nossa velha, né, a nossa boa e velha síndrome da ovelha. É aquela nossa tendência de sempre ter alguém que nos diga o que fazer. E por isso que dentro da doutrina nós encontramos uma situação bastante peculiar, uma dificuldade que nós enfrentamos, que é exatamente nós agirmos de uma forma independente, de uma forma autônoma. Porque de um modo geral, em todas as vezes, né, muitos de nós migramos de outras crenças, né, que nós vivemos na nossa infância, juventude, em parte da nossa vida, em que nós tínhamos aquele que era de uma forma sacramental, escolhido como representante de Deus, no caso de um sacerdote, de um padre, de um pastor, de uma mãe de santo, de um pai de santo, de um monge, seja lá qual for. Nós tínhamos que ter aquele representante. E ele então era ele que nos diria o que fazer. É ele que conduzia os nossos cultos, é ele que ouvia os nossos pecados, é aquele que concedia para nós o nosso perdão. E de repente nós encontramos na mensagem espírita aquela mensagem, mais uma vez, não de salvação, mas a mensagem de crescimento. E naquela mensagem de crescimento, nos afinizamos com ela. Aí você vai para um centro espírita e você vê aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa falando coisas tão bonitas lá na frente. De imediato a gente fala, ele é o meu guia, ele é meu sacerdote. Porque nós estamos acostumados, nós vivemos não apenas nessa encarnação, mas em muitas outras encarnações dentro desse domínio psicológico
em que nós somos as ovelhas e temos um pastor para nos conduzir. E aí nós temos um problema também, que quando aquele que nós elegemos como sendo o nosso salvador, o nosso modelo e guia, o nosso ídolo, se por acaso ele se afasta do centro espírita, se por acaso ele mostra que ele não é tão perfeito como nós imaginávamos, mesmo que ele sempre tenha dito que não tinha essa perfeição, e aí então nós nos desiludimos. Eu pensei que a doutrina espírita fosse diferente, mas eu vi que aquele fulano não é assim. Só que a doutrina ela não tem representantes. Ela não tem lideranças, ela não tem sacerdotes. Ela tem, na verdade, posições administrativas. Posições que, de alguma forma de destaque, que coloca alguém na condição de instrução, na condição de palestrante, de coordenador, mas não faz dele um indivíduo que foi colocado como representante de Deus. Então, nessa nossa existência, para aqueles que vieram de outras religiões, não tem liderança. Para aqueles que vieram de outras religiões aprendendo isso, nós não apenas nessa encarnação fomos educados dessa forma, como no passado também. Lembre que no passado não tinha doutrina espírita. Para muitos de nós, essa é a primeira vez que nós temos contato com a doutrina. Então nós vamos, voltando para o passado, sempre tivemos nessa condição de ou você era um sacerdote ou você era um fiel. E aí chegamos na doutrina, encontramos aquele indivíduo que para nós é perfeito, que para nós é o sábio, e aí então entramos nesse processo de endeusamento. Quantas pessoas deixaram de ser espíritas porque não se adaptaram a isso? Muitas, muitas. Frequentaram no centro espírita, começaram então a participar. Aí chegou assim, mas lá é tão estranho, porque com quem eu tenho que conversar? Para quem eu tenho que confessar os meus pecados? Quem que vai conduzir? Cada dia um. E aí então entramos nessa fraqueza. Mas então voltando para aquele nosso raciocínio inicial, lembremos sempre então que o nosso progresso ele é contínuo e nós vamos passando por vários estágios. Em determinado momento, aquele palestrante, aquele professor, aquele instrutor, para mim é o suficiente. É aquele meu professor da escola fundamental, chamada de escola primária, ou até mesmo pré-primária. Depois que eu alcanço um determinado grau de conhecimento, eu busco um pouco mais. E aí eu busco um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Chego no grande mestre, que é aquele mestre que chega para nós naquele pós-doutorado, naquela nossa livre docência, onde nós conseguimos o conhecimento máximo aqui nessa condição. Mas depois nós continuamos, porque a instrução parte para um outro campo que nos permite uma evolução muito maior. Então Jesus veio aqui, dentro dessa mensagem, dizendo para nós, aqui, espera um pouquinho só, aqui ele diz assim então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Na verdade, Jesus então se colocou na condição de missionário, que veio trazer a mensagem para nos dar esse esclarecimento, nos dar esse norte, nos dar aquela luz, para que saibamos exatamente qual é o sentido de tudo isso que nós estamos vivendo. E ele, naturalmente, como sendo o grande mestre, tem ali também os seus auxiliares. E não tem aquele que é mais ou menos auxiliar, todos são auxiliares. Inclusive nós mesmos. Como eu falei no início para vocês, naquela introdução que nós fizemos para lembrar o Dia dos Professores, muitas vezes nós somos alunos e outras vezes nós somos mais professores do que imaginamos. Porque nós exemplificamos, nós instruímos, nós aconselhamos, nós ensinamos e muitas vezes nós precisamos aprender coisas novas. Então é algo que chega para nós e é algo depois que sai de nós. Somos então simplesmente um instrumento, aquela torre de transmissão, onde nós temos aquela grande usina elétrica, como Itaipu, por exemplo, né, a segunda maior usina do mundo, está perdendo para uma usina chinesa, mas imaginamos Jesus como sendo para nós aquela grande usina de força com toda aquela potência, com todas as suas turbinas em movimento, e aí essa energia toda vai passando por vários transformadores, vai passando por várias torres,
até chegar na nossa casa, onde nós ligamos o nosso computador, carregamos o nosso celular. Aqui a mensagem chega fraquinha. Lá ela sai com toda a sua potência. Então nós somos uma torre de transmissão. E ele próprio transmite, porque essa energia que ele gera vem de uma força maior que chega através de uma lei de Deus que provoca a chuva, que traz a água. Percebemos então que tudo começa em Deus. E depois chega até nós através de todas essas mudanças, todas essas transformações. Sobre essa questão que vocês colocaram, né, a Mia colocou, a Brice colocou também, a respeito das lideranças, na verdade, a doutrina espírita não tem liderança, somos nós que elegemos lideranças, ou são muitas vezes trabalhadores que se consideram líderes. Mas nem Kardec se considerava líder, porque ele sabia que o ensinamento não era dele. O que ele fazia foi um trabalho de decodificação de um ensinamento, de uma mensagem, publicou os livros porque ele era o representante e arcou com as consequências da sua missão. E até mesmo Jesus colocou para nós, né, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, esse simbolismo era importante para aquela época, para mostrar para as pessoas, eu sou a referência que vocês devem seguir, porque vocês não têm referência nenhuma. Vocês estão completamente perdidos. Hoje não, hoje nós entendemos que ele faz parte desse processo, dessa cadeia de transformação. Claro que é uma grande referência para nós. Mas a gente lembra que tanto nós quanto ele está submetido à força de Deus. Então nós temos que aprender constantemente e observá-lo, porque é o máximo que nós podemos alcançar hoje. E depois que nós chegarmos naquilo que ele faz, e muito mais, como ele mesmo disse para nós, aí então nós teremos outras referências. E vamos nos elevando cada vez mais. Então quando ele veio para cá para resgatar exatamente todos nós, é porque todos nós temos essa tendência, essa necessidade de evolução. Todos nós somos eleitos para essa felicidade, nessa comunhão com Deus. Então podemos demorar mais, demorar menos, apresentar mais ou menos resistência, ou ter maior ou menor afinidade. E vamos crescendo e nos modificando. Então a gente vê que nessa pequena história, né, para concluir todo o nosso raciocínio, dessa pequena história que nós vemos aqui de Zaqueu, quantos simbolismos, quantas ideias nós podemos aproveitar, e se ela tivesse em mãos de alguém que de fato tivesse um conhecimento sobre o Evangelho, nós aprenderíamos muito mais do que isso. Mas mostra exatamente o tipo de vida que nós levamos, o contato com Jesus, o contato com a sua própria mensagem, a transformação que isso promove para todos nós, a continuidade, a vivência verdadeira dessa mensagem, porque como eu falei para vocês, a gente não conhece o final da história de Zaqueu, e nem tem por que conhecer, mas nós temos que conhecer e vivenciar e construir a nossa própria história. Agora que eu tenho contato com essa mensagem, o que eu vou fazer a partir de agora? Será que essa mudança vai ser radical? Não vai? Será que isso para mim vai ser bom ou não vai? Porque a gente acha muitas vezes que todo aquele que se converte, ele vai ter uma vida feliz. Só que nem sempre ele está disposto ou está em condições de viver esses sacrifícios. Aí é a grande questão. A Mia colocou, né, deveria saber em que está posta a liderança do Espiritismo. Mas, na verdade, Mia, como eu falei para vocês, a gente está acostumado a viver assim. Então, na verdade, é um trabalho de desintoxicação que nós temos que fazer constantemente para entender que todos nós, independente da posição administrativa que se ocupa numa instituição, ou numa posição didática que se ocupa, todos nós somos ali os espíritos na mesma condição. Então todos nós somos assim, criaturas. Existe o Criador e existem criaturas. Existem as criaturas. Existem criaturas mais esclarecidas que fazem esse trabalho de esclarecimento, lembrando sempre que até mesmo o professor, que numa sala de aula transmite os ensinamentos para os seus alunos, ele também foi um analfabeto, ele foi um aluno, ele aprendeu, ele teve professores. Ele chegou numa condição de maior instrução para depois transmitir. Então aquela frase que ninguém nasceu sabendo, dentro do universo espírita a gente também usa, que todos nós nascemos simples e ignorantes. Então, na verdade, nós temos que entender essa nossa igualdade
e começarmos ainda a nos fortalecer cada vez mais para tomarmos as nossas próprias decisões. Porque é esse fortalecimento, é essa nossa autonomia que precisa se desenvolver, que nós ainda não conseguimos. Você simplesmente dizer para você mesmo o que você acha que é certo. Você dizer para você mesmo o que você acha que é nobre. O que vai te fazer feliz. Nós não temos ainda essa visão. Nós precisamos que as pessoas digam para nós o que eu devo fazer. Porque o mundo exige tanta coisa de mim, ele me bombardeia com tantas provocações, ele me bombardeia com tantos estímulos, usando aquela linguagem religiosa, são tantas as tentações do mundo que eu me perco. Então eu preciso ainda dessa referência. Essa transformação ela vai acontecendo gradualmente. A Brise colocou, né, eu tendo tudo isso, né, mas vou ao centro para buscar aquilo em que eu não me sinto capaz de conseguir, né, tipo uma força, um esclarecimento, mas não coloco como líder, até porque todos são estimulados a palestrar, se desenvolver. Mas é exatamente essa realidade, Brise. Quando nós entendemos, o indivíduo se coloca, olha, eu vim aqui para trazer um pouco para vocês daquilo que eu também aprendi. Então nós vamos nos vendo como companheiros de jornada, aquele que pode mais, né, o Leon Denis fala sobre isso, sobre aquela corrente da fraternidade, em que os mais fortes auxiliam os mais fracos. Os mais esclarecidos transmitem esclarecimentos para aqueles que não têm tanto esclarecimento. Aqueles que são saudáveis auxiliam aqueles que estão doentes. E assim a gente vai nessa cadeia, todo mundo se ajudando. Ninguém é mais do que ninguém na visão de Deus. Mas percebe-se que existe aquele que já caminhou um pouco mais do que aqueles que caminharam. E esse então pode ajudar. É o adulto segurando na mão da criança. Mas infelizmente, foi exatamente isso que o Barbudinho colocou lá em cima, a respeito do endeusamento. Nós temos ainda essa necessidade de ter um guia, uma orientação. E aí então nós vivemos independência daquela pessoa. Então nós valorizamos muito mais o missionário do que a sua missão. Valorizamos muito mais o missionário ou o mensageiro do que a sua mensagem. Então, mas é uma fraqueza nossa. Mas cabe então à própria doutrina espírita trazer para nós esse esclarecimento. Né? Para a gente poder fechar, eu conversei com vocês numa outra oportunidade de uma palestra interessante que foi realizada pela Maíse Braga. Maíse Braga é uma palestrante muito conhecida lá na Comunhão Espírita de Brasília, nos centros espíritas, de modo geral, de Brasília. Ela é assim uma grande referência. E uma prima minha frequentava durante muito tempo a comunhão, e ela gravava para mim, em fita cassete ainda, né? Colocava o gravadorzinho ali perto da caixa acústica e depois me mandava pelo correio. E eu então ouvia essas palestras também. Isso já há bastante tempo, há quase 20 anos. 20 não, 15. Né? Então numa dessas palestras que eu ouvia dela, ela era muito divertida, tinha assim uma facilidade de comunicação muito grande, e ela falava exatamente sobre como é para nós. 5 anos fazem diferença, Barbudinho. Faz não, meu filho? Pois é. Então assim, 20 é uma coisa, 15 já pega um pouquinho mais leve, já deixa a coisa mais à vontade. Então, ela falava assim na mensagem a respeito, espera um pouquinho só, deixa eu lembrar o que eu estava falando. Tá, nessa relação que nós temos com as religiões, e ela disse o seguinte, né, que para muitos a religião espírita, considerando a doutrina espírita como uma outra, como uma religião nova, como uma filosofia nova, vamos pensar assim, que a doutrina espírita é a filosofia mais difícil de ser seguida. Né? Então, para quem já ouviu esse comentário no passado, sabe a resposta. Mas perguntava assim, mas por que a doutrina espírita é mais difícil? Porque a doutrina espírita ela não te obriga a fazer nada, ela não te ameaça a fazer nada, ela não tem ninguém que te manda fazer alguma coisa. Você tem que fazer tudo por você mesmo. Você sai daquele grande transatlântico no meio do oceano, que tem um capitão que aponta a direção do transatlântico te conduzindo, te levando, e você fica num barquinho, você e seu remo. E é você que decide por si mesmo para que direção você vai seguir. Então por isso ele é muito difícil.
E é por isso que muitas pessoas não se adaptam a ela, porque sentem falta de toda essa estrutura, essa ideia de institucionalização. Aliás, é uma comparação muito interessante. Existe um processo psicológico sofrido por pessoas que vivem encarceradas. Então o indivíduo cometeu um crime, ele foi preso, ficou muito tempo preso, perdeu contato com a sociedade, e aí então ele começa a passar por um processo chamado de institucionalização. É um lugar onde dizem para ele que ele tem a que horas ele tem que fazer, como ele deve caminhar, por onde ele tem que ir. Então a sua mente fica presa, condicionada a respeitar aquelas regras. Por isso então é chamado de psicologicamente institucionalizado. No filme Um Sonho de Liberdade, Barbudinho, rapidamente ali, online, banda larga ainda por cima a sintonia. Então no filme Um Sonho de Liberdade mostra indivíduos que ficaram presos durante muito tempo, 40 anos presos. A vida deles se desenvolveu dentro daquela prisão. E aí então, quando chega o momento dele ganhar a liberdade, ele vai para fora e ele começa a ver assim a rua, as pessoas, o local de trabalho, ele fica completamente desorientado, ele tem medo de usar a sua liberdade. Porque ele sempre foi conduzido, nunca teve oportunidade de se conduzir. E nesse filme, um dos personagens acaba cometendo suicídio, porque ele não suporta aquele mundo de liberdade. Para nós, muitas vezes, nós somos institucionalizados dentro de uma religião. Você nunca aprendeu a pensar por si só. Era sempre um livro, era sempre uma pessoa, é sempre uma conduta, é sempre um lugar. Nós achamos, por exemplo, que você rezar dentro de uma instituição religiosa é muito mais potente do que você rezar na sua cama. Rezar no seu quarto, rezar durante o banho, rezar no seu carro. Não, eu tenho que ir para a igreja rezar. Eu tenho que falar com fulano. Essa institucionalização da nossa consciência acaba nos privando de uma potência muito grande que nós temos, como o próprio Jesus disse, inclusive Emmanuel fala sobre isso, deixai brilhar a nossa luz. Nós temos tanto para brilhar ainda. Temos tanto para mostrar o nosso conhecimento, mas para isso nós precisamos desenvolver essa capacidade. Não é simplesmente você pegar alguém e largar no meio do nada e falar, se vira. Mas nós temos que tomar a iniciativa de aprender a interpretar as coisas do modo correto, a agir do modo correto, porque nós já entendemos, nós já temos capacidade de discernir entre o certo e o errado. Você sabe o que é errado, mas por que a gente não faz? Muitas vezes porque viver numa sociedade, viver num ambiente como esse, nós muitas vezes perdemos a nossa própria referência. Então por isso que, conforme a Maíse colocou, a doutrina espírita é a mais difícil de você seguir. Então o indivíduo vai e fala assim, é legal, é bacana lá ouvir as palestras, mas sei lá, falta alguma coisa. Esse falta alguma coisa é exatamente aquela dependência psicológica que nós temos das instituições. Pessoas que perguntam para nós, nós todos, nós espíritas, como é que eu faço para ser espírita? Essa é a pergunta, o que eu faço para ser espírita? É aquela pergunta que sim, eu tenho que ser batizado, eu tenho que passar por um ritual, eu tenho que ir para algum lugar. Aí você fala, não, você pode ser espírita sem frequentar lugar nenhum. Faz o seguinte, vai naquela livraria, compra esses livros aqui, leia, e pronto, e começa a viver aquilo, você vai conseguir ser espírita. Ele vai falar, mas que estranho, eu pensei que tivesse alguma coisa a mais. Não, não tem. E aí então as pessoas acabam desistindo, ou se tornam apenas interessados ou têm afinidade com a doutrina espírita, mas não conseguem se aprofundar porque falta essa alguma coisa, alguém que diga para ele assim, olha, vai para lá e faça isso. Então, pessoal, essa é a nossa mensagem de hoje, a respeito de Jesus, a respeito de Zaqueu, da nossa transformação, da nossa afinidade com essa mensagem, da importância da mensagem trazida por Jesus. Lembre que essa mensagem não é mensagem dele, é mensagem trazida por ele. Por isso ele é para nós o nosso grande e maior mestre, porque ele transmite para nós esse conhecimento através de parábolas, através de exemplos.
E nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Ele mesmo disse isso. Assim como Kardec disse que começou a doutrina espírita e somos nós que vamos desenvolvê-la. Porque o nosso propósito é exatamente entrarmos em afinidade com Deus, que é o mais importante. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Então o tema que nós estudamos foi Jesus em casa de Zaqueu. E o próximo item, o item número 5, Parábola do Mal Rico. Essa é uma mensagem também muito profunda para nós, que vai falar sobre experiências de duas pessoas, um que era rico e outro que era mendigo, chegando no mundo espiritual. E depois o arrependimento, o constrangimento, a vontade de transformar, a vontade de falar para todo mundo essa realidade.